Olá, crianças, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje vamos trabalhar sobre leitura de imagens em narrativas visuais. Tá? O que é isso? Na aula anterior, eu apresentei alguns textos que têm alguns elementos que me ajudam a compreender a mensagem. E hoje, na nossa aula, a gente vai fazer algumas atividades e identificar esses elementos e compreender como eu posso usar e saber a função de cada um, tá bom? Primeiro, vamos começar com esse texto aqui. Inclusive, eu até apresentei para vocês em nossa aula anterior, sobre a história da Mônica e o Cebolinha, tá? Os personagens que talvez vocês com certeza conhecem. Então, aqui eles começam o diálogo, ó, a Mônica está em movimento, eu falei sobre esse recurso, que representa que ela está em movimento, ó, ela não está parada, tanto esse recurso aqui atrás, no braço dela, vocês veem esses dois tracinhos, quanto essas nuvenzinhas, tá? E o Cebolinha, além da expressão facial, ele já animadinho, ele, olha a cara dele. Olha o que ele pensa. Lá vem aquela bobona. Ele pensando, ele não falou isso para a Mônica. Olha só a cara dela animada. Já no segundo quadrinho, observe os recursos aqui. Os balões que nós estamos, fala normal, ó, e de pensamento também. Ela continua o movimento, ela fala, oi, Cebolinha. Ele fala, oi. Olha o que ele pensa. Gorducha, baleia, saco de areia. Lembrando que ele fala meio enroladinho ainda. Quando chega no terceiro quadrinho, lembrando que ele só pensou isso. No terceiro quadrinho, olha só a irritação da Mônica já. E ele pensando, dentuça e continuando o pensamento, xingando a Mônica. Ele já meio assustado. Olha o que ela faz no quarto quadrinho. O que será que aconteceu aqui? Esse recurso eu apresentei na aula anterior. Onomatopeia. O que é isso? É uma expressão que emite um som. No caso aqui é o som de uma pancada. Mônica bateu no Cebolinha, coisa feia, né? Ela bateu porque ele estava xingando. Ficou tão irritada que ela não se controlou. Então, ó, pof. Ou seja, olha só depois da onomatopeia. Já aparece o Cebolinha machucado. Então ele fala, ai, não sabia que você lia pensamento, Mônica. E não leio, só leio os balões. Então ela leu os balões na história em quadrinhos, ela compreendeu que ele estava xingando. Tá? Vocês viram aqui alguns recursos, ó, essa estrelinha saindo da cabeça do Cebolinha, ou seja, que está doendo, que foi machucado. Então esses recursos são algumas, como fala, né, o tema da nossa aula, leitura de imagens. Não só esse texto escrito, ele vai me dar uma informação, mas eu olhando a imagem, os recursos visuais aqui, me ajuda também a compreender o que está acontecendo, tá? Olha só, ela já disse, né, que ela estava lendo os balões. Olha só o recurso aqui, acima da cabeça da Mônica. Ela está meio furiosa, fumaçando ainda, meio esquentada, tá? Então, esses são alguns recursos. Eu falei sobre os balões e a onomatopeia, aqui no caso, que representa uma pancada. É um recurso bastante usado nesses textos. Vamos na próxima atividade? Vamos ver outros exemplos, tá? Só um pouquinho, deixa eu passar aqui. E aqui é uma tirinha. Lembrando que tirinha pode ser de 2 quadrinhos, às vezes até de 1, né? Às vezes só tem 1, 2 ou 3. Não tem uma regra em si. Mas geralmente tem esse quantitativo, 2 ou 3 ou 4, tá? O texto é, analisando esse texto aqui, ó. Cebolinha, ela tá até surpresa. Cebolinha, ó, ela faz uma pergunta. Aí já aparece o Cebolinha como? Observe, não tem nenhum balão de fala aqui. Eu já consigo entender que ele bateram nele. E ela tá surpresa. Então, o que ela fala no segundo quadrinho? Ai, meu Deus, você está bem? O que aconteceu? O que aconteceu? O de sempre. Ela nem sequer percebeu aqui que bateu nele, ó. Ela estava nadando aqui e o Cebolinha, sem querer, ó, ela bateu no Cebolinha. A gente consegue entender isso na imagem. E aqui ela já começa, o que aconteceu? Né? Então, vamos lá para a atividade para a gente ver se a gente compreendeu direitinho a informação. O texto é, letra A, uma receita, B, uma fotografia, C, uma tirinha ou D, um convite. Esse texto é o quê? Lembraram o que ele é? Uma tirinha.
Texto é uma tirinha, né, que conta uma imagem. Conta alguns recursos de imagens aí. Questão 2, ó. Quem são os dois personagens aí? Quem são os dois personagens que aparecem na história? Já vou colocar, né? Mônica e Cebolinha, ok? Mônica e Cebolinha. 3. As estrelinhas sobre o Cebolinha significam o que houve. Lembra que eu falei, ó? As estrelinhas aqui acima da cabeça do Cebolinha. O que serão essas estrelinhas? Vamos lá, é o que quer saber a questão 3, tá? Significa uma fala, B, uma pancada, C, um barulho ou D, uma brincadeira. Aí esses recursos das estrelinhas significa o quê? Uma pancada, tá? Onde aconteceu a história? Onde aconteceu a história? Eu posso colocar em uma piscina, né? Aqui, ó. Acontece numa piscina. A Mônica tá lá e não percebeu nadando. C. O que Mônica está aprendendo? O que será que Mônica está treinando lá na piscina? Analisando a história, ela está aprendendo a nadar, ok? E C. Mônica bateu no Cebolinha. A. Porque quis. B. Porque estava nervosa. C. Sem querer. D. Várias vezes. Mônica bateu no Cebolinha, mas aqui ele quer saber o motivo. Porque ela quis, porque estava nervosa, sem querer ou várias vezes. Voltando para o texto, a gente vai entender que ela bateu sem querer, né? E na 7ª questão fala o seguinte, ó. No segundo quadrinho, Mônica falou, ou ficou, perdão. Mônica ficou A, feliz, B, triste, C, com raiva ou D, preocupada. Se você observar, ela ficou preocupada. Vamos só voltar aqui um pouquinho para a gente observar o seguinte, ó. Aqui, ó. Ela ficou até surpresa. Cebolinha ficou surpresa que o Cebolinha apareceu ali. Ele já apareceu todo, né, machucado aí, ó, por causa da pancada. Então ela disse assim, ai meu Deus, você está bem? O que aconteceu? Olha a surpresa dela. Pela fala dá pra gente compreender e a reação dela aqui, ó. Querendo pegar ele aqui, como se ele tivesse o que aconteceu de sempre. Ou seja, ela bateu nele, mas dessa vez aqui não foi porque ela quis. Ela passou nadando e não percebeu ele ali, tá? Então, por isso que as respostas daquelas questões ficaram dessa forma. Esse recurso eu consigo observar, voltando para o texto, observando esses recursos visuais, esses elementos importantes nessa narrativa, tá bom? Continuando, vamos lá para a próxima? Olha só, além de tirinha, também tem outros textos que eu posso usar, tá? Fazer essa leitura de imagens desses elementos aí. O que está acontecendo nesse cartoon, tá? Se você observar, olha só, distraído. É como ele chama aqui. Aí aparece ele aqui com guarda-chuva. Você observa que está o quê? Chovendo. O guarda-chuva está? Observaram como é que está o guarda-chuva? E o que ele segura no alto da cabeça para se proteger? Observaram os detalhes? Estou vendo alguns recursos com vocês, destacando algumas informações para a gente ir para a atividade, tá? Então, o que está acontecendo na imagem? Vocês conseguem observar o que está acontecendo? Vamos lá? Deixa eu só tirar aqui a primeira. O homem está correndo, olha só. O homem está correndo e se protegendo da chuva com um jornal. Olha, ele está se protegendo com um jornal, em vez de estar se protegendo com o guarda-chuva, não é mesmo? É o que está acontecendo na imagem aí. Eu consigo observar essa informação, ó. Lembrando que esse texto não tem nenhum balão de fala, nenhuma informação escrita, uma linguagem verbal que a gente chama, né? Vamos para a próxima atividade. Ó. Qual elemento do texto é possível
concluir, qual elemento do texto é possível concluir que o personagem realmente é distraído. Lembrando que o nome é distraído, né? Então, a gente consegue perceber que realmente o personagem é distraído por qual elemento? Vamos ver. Por que será que eu consigo observar que o personagem é distraído? Só um pouquinho. Por causa do guarda-chuva, tá? Isso indica que o homem não se lembrou de usá-lo para não se molhar. Ou seja, ele está com o guarda-chuva, olha só, fechado aqui. Nem lembrou de abrir e usou foi o jornal. Então, de acordo com os elementos visuais apresentados no cartoon, o que talvez provocou a distração do homem? O que será que provocou a distração desse homem aí? Será que ele estava tão apressado por causa dessa chuva, não prestou atenção e estava com guarda-chuva, né? Então, vamos só um pouquinho. Olha só o que ele fala aqui. Já que o homem está usando um jornal impresso para não se molhar, tendo um guarda-chuva com ele, isso indica que o excesso de noticiários no seu dia a dia provocou a sua distração diante de fatos comuns. Às vezes a gente fica tão, para a gente meditar um pouco sobre esse texto, né? A gente fica tão obdolado de informações, no caso ele aqui de jornal, de coisas que ele lê, que ele não percebe os recursos que ele tinha em mãos. Que é esse que é o texto, né? Quer nos transmitir aqui. Que é um dos recursos bastante explorados nessas narrativas. Vamos lá para a próxima atividade para a gente concluir aqui, só um pouquinho. Agora nessa aí, nós vamos ter algumas onomatopeias. É interessante a gente observar o seguinte, ó. Relacione corretamente os sons das onomatopeias abaixo apresentadas aos seus respectivos sons. Quando eu falo respectivos sons, é o som de cada um na ordem que aparece aí, tá? Então, primeiro, se você observar, eu tenho uma história, quero colocar o som do relógio. Qual que é o som do relógio aí? Observe as opções que eu tenho. Tenho miau, atim, tic-tac, buá, né? Fazendo a leitura dessas palavras. O som do relógio é qual? O tic-tac. Então, eu vou colocar um aqui. Porque do tic-tac, do relógio, tá? O 2, ó. Uau, o menino chorando. Que onomatopeia eu uso? Para significar uma criança chorando, eu uso o buá, que no caso seria o 2 aqui, tá? Relacionando dessa forma. E o próximo, olha só, 3. Gatinho, o som do gatinho. É qual? Com certeza você já sabe aí. É o miau. Eu coloco o número do gatinho aqui. Estou relacionando. E agora falta esse aqui, ó. Observe a imagem. A menina está com uma máscara, tá espirrando, né? Atim. Eu coloco o número da mocinha aqui, ó. 4. E aí eu relaciono dessa forma. Ficou 3, 4, 1, 2. E assim por diante eu posso ir explorando esses recursos em vários textos e compreendendo esses elementos. Não necessariamente só o escrito, tá bom? Eu fico por aqui. Espero que você tenha compreendido sobre a linguagem verbal e não verbal tão presente nesses textos e a sua importância. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essas informações e muito mais. Tchau, tchau. Até a próxima.